acompanhamos notícias urgentes sobre um mistério em uma mansão no Texas. Uma mãe, acusada de tentar afogar os 3 filhos após dar Andy, Cole e Ellie, agora enfrenta acusações criminais. Segundo a KPRC-TV de Houston, Jéssica Quintana está internada desde a manhã de 29 de setembro, quando o caso estranho surgiu. Vou contar o que a polícia revela agora sobre o que teria ocorrido na mansão, enquanto o marido foi impedido de ver as crianças, que ela teria tentado afogar. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Esse é um grande avanço no que tem sido um completo mistério no Texas. Jéssica Quintana enfrenta agora 3 acusações criminais. Ela está no hospital desde 29 de setembro. Agora ela retorna ao condado de Liberty, Texas, perto de Houston, onde ficará na cadeia do condado na sexta-feira. As autoridades do condado de Liberty acusam Jéssica Quintana, 39 anos, de 2 lesões corporais em criança e uma agressão com lesão corporal. Todas são acusações criminais. Muitos fatores tornaram essa história bizarra. E bizarro foi a palavra que as autoridades usaram para descrever o que viram em 29 de setembro nesta mansão enorme em uma área rural do Texas. Agora, antes de eu falar sobre o que pode acontecer com Domingos Quintana, ele é o marido, assim como com os 3 filhos do casal. Eles seguem sob custódia estatal. Vamos discutir o ocorrido em 29 de setembro, numa segunda-feira. Quintana, o pai, ligou para o 911 da mansão de vários milhões no grande terreno do condado de Liberty, a mais de 1 hora de Houston. Você tem 4 crianças sob efeito de Niquil. Esse é o diálogo do rádio, segundo o Broadcastify. Segundo as autoridades, Quintana ligou para o 911 informando que sua esposa, Jéssica, levou os 3 filhos ao lago da propriedade. Ela, supostamente, tentava machucar as crianças. Primeiro, disseram que a mulher de 39 anos dava Nyquil aos filhos, mas a polícia não confirmou. Os policiais dizem que ouviram isso no rádio. Ao chegarem, Domingo Quintana, marido de Jéssica, estava molhado. Parecia que ele tinha tirado seus 3 filhos da água. As idades deles são 6, 11 e 15 anos. Sua esposa, novamente, o nome dela é Jéssica Quintana, 39 anos. Ela ainda estava na água. Os policiais atiraram do lago. Ela e a criança de 11 anos foram levadas de helicóptero para um hospital em Houston. As outras 2 crianças também foram levadas para o hospital. Todos os 4 sobreviveram. Jéssica Quintana e a criança de 11 anos chegaram ao hospital em estado crítico. Veja o que os policiais disseram à imprensa após o incidente, segundo a Fox 26 de Houston. Acredito que foi o pai quem ajudou a tirar qualquer pessoa que estivesse na água. Quando os policiais chegaram, as crianças estavam molhadas, o pai estava molhado e a mãe ainda estava na água. E acredito que foram os policiais que entraram e tiraram a mãe da água. Então agora você disse que focou na mãe como a suspeita autora. Então, neste momento, não temos um foco específico na mãe ou no pai. Estamos analisando ambos. Desde então, foram semanas de silêncio. Jéssica estava no hospital se recuperando, mas o marido dela teve alguns problemas legais. Os policiais relataram que, durante a investigação na propriedade dos Quintana, acharam um gato desnutrido preso em um galpão, sem comida ou água. Eles também acharam cachorros e galinhas em supostas más condições. Quintana foi autuado por maus tratos a animais, passou a noite na cadeia e foi liberado após a audiência com fiança de $5.000. Agora, certamente levantou algumas suspeitas o fato de ele ter sido acusado apenas de contravenção no mesmo dia em que sua esposa supostamente tentou machucar seus 3 filhos. Senhor Quintana, o senhor tem algo a dizer? Vídeo mostra Quintana cercado pela mídia ao sair da cadeia após pagar fiança. Ele cobriu o rosto e não respondeu perguntas ao deixar a cadeia do condado de Liberty. Esta é a pessoa que, segundo relatos, dirigia o carro quando ele saiu da cadeia. Esse é um desdobramento interessante na história. Essa pessoa, esse motorista, era o tenente Ramiro Lozano, do Departamento de Polícia de Liberty,
foto dele na página do departamento no Facebook. Lozano foi suspenso porque visitou Quintana enquanto ele estava na cadeia antes de pagar a fiança. A agência dele não investiga este caso. Está nas mãos dos Texas Rangers e, antes disso, estava nas mãos do xerife do condado. Ainda não se sabe sobre o que os dois conversaram na prisão. A KHOU Televisão informa que o tenente foi suspenso durante uma investigação interna. Agora, em relação à esposa de Quintana, Jéssica, essa é realmente a grande notícia de hoje, esse novo desdobramento. O que torna ainda mais chocante o fato de ela estar enfrentando acusações criminais é que foi o marido dela quem o Departamento de Crianças e Famílias proibiu de ver as crianças. Este é um vídeo de Domingo Quintana, segundo a CW39, em Houston, a caminho de uma audiência judicial sobre a guarda das crianças. Ele também não respondeu perguntas. O juiz proibiu câmeras na audiência, segundo a ABC13, em Houston. Durante a audiência, um advogado das crianças disse ao tribunal que, quando o Serviço de Proteção à Criança perguntou às crianças sobre o bem-estar da mãe delas, as crianças reagiram negativamente quando foram perguntadas se queriam ver o pai. Domingo Quintana, lembre-se, Jéssica Quintana agora enfrenta acusações criminais por supostamente tentar machucar as crianças. O juiz concedeu a Jéssica Quintana, no entanto, uma visita de 1 hora com as crianças, e Domingo Quintana foi proibido de ver as crianças. A polícia informou que Jéssica Quintana teve alta do hospital na sexta-feira, quando foi acusada dos crimes graves. As autoridades ainda não forneceram um relato detalhado do que acreditam que aconteceu. Eles apenas disseram o que lhes foi contado. Estamos tentando obter os documentos do tribunal. A família Quintana enfrenta problemas legais e financeiros. Esta sentença é de janeiro, após Quintana ser processado em 2023 no condado de Harris. É onde Houston está: dívida, fraude contratual e deturpação. Não temos os documentos detalhando esse caso contra Quintana, mas o tribunal decidiu a favor do autor, de acordo com o documento, e Quintana ficou responsável por mais de $138 mil. Também descobrimos que há um caso ativo no condado de Liberty, onde Quintana é acusado de não pagar impostos há anos sobre uma propriedade de 72 acres. O processo alega que ele deve mais de $43 mil. Sobre a mãe, Jéssica Quintana, descobrimos que ela é proprietária de um imóvel em Houston e está devendo mais de $18 mil em impostos. Segundo o site do coletor de impostos do condado de Harris, agora não está claro se alguma dessas questões civis tem relação com o que aconteceu na casa em 29 de setembro. Ainda aguardamos informações do gabinete do xerife do condado de Liberty, mas eu quero ler para vocês a última frase do que eles nos enviaram mais cedo hoje. Ainda não divulgaram os mandados de prisão nem o depoimento de causa provável, apenas comunicados, encerrando com abre aspas. Neste momento, não está confirmado se o pai das crianças enfrentará alguma acusação. Para comentar, está aqui o comandante aposentado de detetives de Chicago, Will Savilar. Obrigado por participar do Law and Crime. Falamos sobre esse caso desde o final de setembro e ele segue tomando rumos bem bizarros. Ainda não ouvimos da polícia a versão do que acham que ocorreu. Mas Jéssica Quintana, a mãe, está enfrentando algumas acusações criminais bem sérias. O que você acha dessas acusações sendo feitas contra ela? Bem, quero dizer, acho que a investigação está completa ou quase completa. Eles conseguiram as entrevistas e provas físicas necessárias e falaram com as crianças. Com base na investigação deles, acredito que as entrevistas são parte importante disso. Eles determinaram que a mãe foi quem deu as drogas para as crianças ou deu uma solução aquosa para elas e as levou até o lago. Acho que eles já provaram isso para sustentar as acusações. Desde o início, esse foi o termo usado pelos delegados. Era simplesmente bizarro. E ainda tenho perguntas sobre por que ela ainda estava na lagoa, supostamente, quando a polícia chegou, mas as crianças já estavam fora. Isso ainda não foi explicado, mesmo com as acusações sérias. Acho. Quais ainda são algumas das perguntas que você tem sobre o que exatamente aconteceu?
Essa era exatamente minha dúvida. O que aconteceu? O que estava acontecendo naquela casa que fez essa mãe machucar seus filhos? Isso não é muito comum. Sobre ela estar na água, também me perguntei. Deus me livre, mas se meus filhos estivessem nessa situação, eu os tiraria primeiro. Quero dizer, isso é da natureza humana, eu acho. Mas estou muito curioso para saber o que estava acontecendo naquela casa. Por que só a mãe foi acusada e o pai não? Estou muito curioso sobre os acontecimentos que levaram a esse evento, o grande evento. Você vê Domingo Quintana, o pai, enfrentando acusação de crueldade contra animais, como já discutimos. Isso é algo interessante, considerando, quero dizer, especialmente agora com a mãe. Tipo, você vê isso de uma forma diferente agora? Sabendo que ela está enfrentando acusações, ainda parece um pouco estranho que, se ela agora está sendo acusada de fazer isso, eles ainda tenham dado a ele uma contravenção naquele dia. Eles não repetem isso no primeiro dia, como os investigadores. Quando chegam lá, como você disse, é bizarro, né? Ninguém sabe ao certo o que acontece. O mais prudente a se fazer é separar as crianças dos dois pais, porque até você descobrir o que está acontecendo. Sobre crueldade contra animais, sabe? Isso justifica manter o pai afastado, já que a mãe e as crianças estão no hospital. Isso te dá um motivo para manter os pais afastados. E, de novo, não estou dizendo que eles inventam uma acusação. Se houver acusação e você for policial ou agente da lei e presenciar um crime, você age. Mas isso também te dá acesso à propriedade para ver se há mais cachorros e, sabe, qualquer coisa que você possa encontrar. Ninguém sabia o que ocorria no começo. O melhor é separar todos e proteger as crianças. Essa é a atitude, é isso que você tem que fazer, você tem que proteger as crianças. E aquelas crianças ainda estão lá dentro. De acordo com a última declaração que temos, as 3 crianças ainda estão sob custódia do Serviço de Proteção à Criança neste momento. O quê? Porque eu acho que a parte interessante disso é que na audiência do Serviço de Proteção à Criança que eles tiveram, o pai foi impedido de ver as crianças. Mesmo assim, a mãe pôde ter visitas supervisionadas com as crianças enquanto estava no hospital. Isso é algo incomum, considerando que ela está enfrentando essas acusações específicas? Muito sério, quero dizer. Ela está sendo acusada de, possivelmente, tentar realmente machucar essas crianças. E mesmo assim, ela ainda teria permissão para vê-las. Mesmo que o pai, quero dizer, ele não esteja enfrentando nenhuma acusação relacionada a isso no momento. Como se ele não tivesse nenhuma participação nisso. É muito estranho, muito estranho. Na verdade, não sei quando foram feitas as entrevistas ou a visitação. Já tinham todas as provas naquela época. Eles já tinham feito as entrevistas com as crianças antes disso? Seria muito estranho. E se eu estivesse conduzindo a investigação, eu faria essas entrevistas forenses, antes de permitir que eles tivessem acesso a qualquer um dos pais. Porque, sabe, você tomou a decisão de tirar essas crianças de casa. Isso traz responsabilidade. Então eu garantiria que essas entrevistas fossem feitas porque, sabe, pense bem. Pense nos seus filhos e nos meus filhos, na influência que temos sobre eles. Sabe, se você pode incliná-los para um lado ou para o outro. Então é curioso que eles permitiram isso, mas o curioso é que eles permitiram e depois a acusaram e depois não deram acesso ao pai. Então eu fico me perguntando qual é a história, Aina. Será que é uma situação em que o pai era abusivo ou algo assim, a ponto de a mãe não aguentar mais? É uma questão de saúde mental, claro, mas é mais complexo do que parece à primeira vista. É mesmo. É só uma. Cada novidade nesse caso deixou tudo ainda mais estranho. E acho que provavelmente estávamos aprendendo, ao mesmo tempo que a polícia, sobre o que exatamente aconteceu. Mas o outro desdobramento, vou dizer que veio do nada, foi esse tenente da polícia do Departamento de Polícia de Liberty. E a polícia de Liberty não estava investigando esse caso. Era o gabinete do xerife local que estava investigando. E depois, o caso foi entregue aos Texas Rangers. Mas esse tenente vai e visita Domingo Quintana na cadeia. E ele também é a pessoa que, quando Domingo Quintana paga a fiança, é ele quem o leva para casa. Agora, não é? Você sabe, ter um amigo na polícia não é crime. Quais problemas você vê? A agência dele também percebeu, pois ele está afastado aguardando investigação interna. Se ele fez isso, por que preocuparia ter visitado o amigo na cadeia? A visita dele ao amigo na cadeia não preocupa.
Preocupa saber se ele tomou as mesmas medidas que nós para visitar alguém. Ele tinha autorização? Você conseguiu permissão? A pessoa sabe que você está indo? Você está sentado em uma sala como todo mundo que vai visitar? Esta conversa está sendo gravada como as outras? Você usou sua influência para burlar o processo, isolar e conversar com ele? Isso é um problema. Se você fez isso, não tem qualquer responsabilidade investigativa nisso. Se você usou sua posição para contornar as regras, isso é um grande problema. Se os Texas Rangers estão investigando isso, e você sabe quem é o investigador principal, e você ouve que um tenente da polícia, mesmo em caráter privado, foi visitá-lo, e talvez eles sejam amigos próximos, e não haja nada além disso. Isso ainda ultrapassaria o limite e causaria preocupações na comunidade policial. Mesmo que isso não fosse ilegal, ou até mesmo, você sabe, em termos da ética oficial estabelecida. Se você fosse o detetive e descobrisse que alguém de outra jurisdição visita um investigado seu, possivelmente ligado ao caso. Tipo, como? De que forma? Dentro da própria comunidade policial, isso seria visto. Isso não é bom, vou te dizer agora. Porque se fosse o meu caso, né, ou se eu tivesse um amigo que estivesse preso e eu quisesse visitá-lo, eu ligaria para o policial responsável e diria: esse é um amigo meu, vou conversar com ele. Eu não vou discutir o caso porque se você é um agente da lei, e isso foi na época em que eu era detetive, se um supervisor entrasse em uma sala de interrogatório para falar com a minha testemunha sem me avisar, isso seria um problema. Se outro detetive fizesse isso, seria um problema. Se usar de novo, conversamos sobre isso. Se ele é amigo dele, ele é amigo dele. Mas você é da lei e depois você é supervisor na lei. Você conhece as regras. As regras dizem que você não pode interferir na investigação de outro. O que é? E para quem está assistindo? Às vezes, fico confuso, pois penso que tenente no exército é oficial, mas em um nível mais baixo que outros. Qual é a autoridade de um tenente no Departamento de Polícia de Liberty? Eu não sei o tamanho desse departamento de polícia, só sei disso. Tipo, em Chicago, quanto mais alto você vai, menos pessoas tem, obviamente. São 13 mil policiais em Chicago e um número X de supervisores. Ao alcançar o posto de tenente, você está no comando de todos os sargentos. Você está no comando de todo mundo abaixo do posto de sargento. Ok, então é um posto bem alto e só tem alguns acima dele. Não é como no exército. No Departamento de Polícia de Chicago, há apenas 4 cargos acima de tenente até o topo. Acredito que nesse departamento existam subchefes e chefes, talvez só 3 ou 4 pessoas acima dele. O cargo de tenente já é relativamente alto. Eles atacaram de novo. Jéssica Quintana está enfrentando essas acusações. 2 acusações de lesão corporal em criança e uma acusação de agressão causando lesão corporal. Eles encerram a declaração enviada para nós, do departamento do xerife do condado de Liberty, dizendo o seguinte: neste momento, não está confirmado se o pai das crianças enfrentará alguma acusação. Se falaram com as crianças e tem essa narrativa para crer nisso, Jéssica Quintana fez o que está sendo acusada de fazer, supostamente dando o N, o Q, o L para as crianças, supostamente tentando afogar as crianças. Mas as coisas ainda estão indefinidas sobre se o pai vai ou não enfrentar acusações. O que está acontecendo agora para descobrir se isso realmente vai acontecer? Você mencionou algo interessante. Falamos sobre as acusações de prejudicar intencionalmente uma criança, mas também falamos sobre ela drogou as crianças e depois as colocou em um lago e tentou afogá-las. Isso é uma coisa diferente. Isso é uma acusação de tentativa de homicídio que não foi feita. Por que digo isso? A mulher está saindo do hospital, certo? Não precisa prendê-la enquanto ainda está lá. Ela não vai a lugar nenhum, e se você fizer algo assim agora, vai ter que colocar um policial de guarda lá. Os hospitais realmente não gostam disso. Se eles puderem evitar. Ela está saindo. Você tem as provas de que precisa para sustentar as acusações que fez contra ela. Ainda deve estar acontecendo alguma coisa para eles fazerem uma declaração dizendo que não tem certeza se o pai vai enfrentar alguma acusação. Ainda deve estar acontecendo algo, mas não sei o que é. Talvez seja bom conversar com ela para saber se tem algo a dizer, já que ficou abatida por um tempo. Acho que ela estava inconsciente quando foi encontrada e levou um tempo até ser liberada pelos médicos. A investigação ainda não terminou, mas já permite sustentar as acusações feitas. Quanto ao pai, tudo isso é estranho em relação ao pai. Novamente, ele é quem fez a denúncia nisso.
Mas isso não significa necessariamente que quem denuncia não seja o agressor, ou talvez quem sabe o que está acontecendo naquela casa. Talvez estejamos descobrindo coisas através dessas crianças. E isso vai muito além de apenas drogar alguém e levá-lo para um lago. É interessante, pois já tive esse pensamento. É se o que foi originalmente relatado é que a mãe, supostamente, tentou afogar aquelas crianças, especialmente depois de dar NyQuil para elas. Isso pareceria tentativa de homicídio, mas não é essa a acusação. E, novamente, a polícia não considera assim. Tipo, a narrativa do que aconteceu. Isso ainda não foi divulgado para a mídia local ou para o público até agora. Qual o prazo que uma agência policial tem nessa situação? Imagino que, para Domingo Quintana, a morte. Se ele for completamente inocente. E ele literalmente acabou de presenciar a esposa tentando machucar os filhos. E ele liga para o 911. Ainda assim, ele continua sendo o suspeito nessa investigação. Até quando isso ficará sobre ele? Até que alguém, seja a polícia, os Texas Rangers ou o promotor, decida que o caso está encerrado. Em Illinois, crimes graves têm pena de 3 anos e contravenções, 18 meses. Ele pode manter isso. Essa investigação pode durar 3 anos antes que eles tenham que apresentar uma acusação ou que o caso seja arquivado. Pode demorar, mas não creio que leve tanto. Em Illinois, a lei prevê 3 anos para crimes graves. E 18 meses de prescrição para contravenções. A não ser que seja, você sabe, homicídio qualificado, aí não há prescrição para isso. Acredito que traição ou crime obscuro desse sem prescrição. Isso pode acontecer dependendo do condado de Liberty ou do estado do Texas, podendo durar bastante tempo. Uma vez que você tenha, e se eles tiverem a narrativa deles, quero dizer, eles já conversaram com as crianças, elas estão sob custódia do Serviço de Proteção à Criança, eles vão conversar, eu presumo, com Jéssica Quintana. Vamos verificar se ela tem advogado de defesa e que tipo de comunicação há ali. Como eu acho, dentro de uma agência policial agora, você está apenas esperando alguém do escritório do promotor autorizar isso? Você só está revisando as provas que já tem? Tipo, que trabalho está potencialmente sendo feito agora, durante esse período de tempo, para tomar a decisão se ele pode ou não ser acusado? Então, tem algumas coisas acontecendo. Existe causa provável para fazer uma prisão, o que exige um padrão de prova um pouco menor. Mas, neste momento, o departamento de polícia ou os investigadores estão trabalhando com os promotores. E eles estão reunindo todas as provas e decidindo se podem ou não avançar. Agora, no caso da Jéssica, ela tem o direito a uma audiência de causa provável, ou talvez uma acusação direta. Em ambos os casos, todos os fatos contra ela devem ser apresentados. Nesse momento, cabe ao juiz decidir, ou ao grande júri decidir, se o caso pode seguir em frente. Então, isso provavelmente está acontecendo quando se trata do pai. Eles devem estar analisando as provas e avaliando se são suficientes para prosseguir. Ter causa provável para prender é diferente. Conduzir uma acusação bem-sucedida é totalmente diferente. É uma analogia do que sabemos e do que podemos provar. São duas coisas diferentes. E vamos ver o que acontece. Quero dizer, isso é definitivamente um novo desenvolvimento. Estamos aguardando informações sobre a liberação dela do hospital, quando e como será. A polícia acusa ela de 3 crimes graves. Vamos ver se Domingo Quintana será acusado. Svilar, é ótimo ter você no Law and Crime. Obrigado por esse caso bizarro e por estar conosco em todos os momentos. Agradecemos. Sem problemas, Chris. Foi bom conversar com você. Por hoje é só. No caso, apresentado pela Lei e Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.